no Centro Universitário Moura Lacerda. É um grande prazer. E o Murilo Carneiro, ele é administrador de empresas, com especialidade em finanças e gestão. E aí vocês possam estar perguntando, né? Mas é um centro de estudo de direito criminal, né? Por que, que estaria aqui um administrador de empresas? E vocês vão, no decorrer do nosso bate-papo, vocês vão ter uma noção exata, né? O motivo pelo qual eu convidei para participar dessa live, juntamente com o doutor Cassiano, que é meu companheiro semanal Bom dia. das lives, né? Seja bem-vindo também. Obrigado. E o tema nosso hoje é o empreendedorismo no sistema carcerário. Né? É um tema de grande repercussão, né? Aos alunos que nos acompanham, aos ex-alunos, à sociedade em geral. Né? É um tema de grande valia, porque nós sabemos que o sistema carcerário brasileiro hoje ele vive uma situação dramática. Nós temos aí uma população carcerária, aproximadamente 900 mil presos no Brasil. Desses presos, 40% são presos provisórios, ou seja, aqueles que ainda não têm condenação definitiva. Né? E esse trabalho que o Murilo realizou, ele vai explicar com mais detalhes, mas só adiantando, né, ele fez um trabalho no sistema carcerário feminino, e a população carcerária hoje no Brasil, no âmbito feminino, é a terceira maior população carcerária do mundo. Nós temos os Estados Unidos aí com 211 mil presas, né, no sistema carcerário americano, que tanto masculino e feminino é o maior do mundo. E o Brasil está em terceiro lugar, aí, na frente até da Rússia, em termos de mulheres presas. E dessas mulheres presas, né, aproximadamente 42 mil, 62% dessas mulheres presas são oriundas do tráfico de drogas. Isso é sabido, né, que principalmente elas são obrigadas, elas são forçadas a praticar o tráfico de drogas, muitas das vezes para os seus maridos, seus namorados, que as colocam nessa situação de perigo e elas acabam sendo presas transportando, vendendo substância ilícita entorpecente. Então, por isso, dessa margem de 62% dessas pessoas estão presas. E ainda, para a gente só fazer um panorama geral, dessas mulheres presas, 64% são negras. Né? E aí isso reflete diretamente, como na população masculina, que o número é em torno de 64%, 65%. Né? O que significa que nós temos aí todo um racismo estrutural envolvido no sistema carcerário, porque se prende muito no Brasil e se prende mal. Isso nós vamos falar também em decorrência do nosso estudo. E dessas mulheres, 64% negras, 74% são mães e aproximadamente 64% são jovens. Né? Os jovens saem dos 18 aos 27 anos, né? Que estão presas lá no sistema carcerário. E 75% dos crimes que elas praticaram são crimes sem violência. Né? Então, 60% tráfico de drogas e os demais crimes sem violência, ou seja, são furto, são estelionatos, né? São esses crimes sem a prática de violência. E Ribeirão Preto, diferentemente de outros presídios, diferentemente de outros estados, é interessante, né? A penitenciária feminina de Ribeirão Preto, hoje ela tem capacidade para 405 detentas, né? E ela está hoje com 132 detentas. Né? Isso, o dados da Secretaria de Assuntos Penitenciários de junho de 2023. Então, isso demonstra que Ribeirão Preto é uma exceção, né? No que se refere ao presídio feminino. Ou seja, existe aí uma sobra de vagas, quando, na verdade, o sistema carcerário, de maneira geral, no Brasil, existe aproximadamente um déficit de 300 mil vagas no sistema carcerário. E só para se ter uma ideia, Murilo, ainda, doutor Cassiano, existe em aberto no Brasil aproximadamente 300 mil mandados de prisão
em aberto. É muita coisa. Aqueles que não foram cumpridos, por qualquer motivo, por deficiência do Estado, deficiência de investigação, não chegaram até essas pessoas. Imagina, nós temos 900 mil presos, um déficit de vaga de 300 mil presos, 300 mil vagas, e nós temos aí aproximadamente 300 mil presos que, se capturados, vão ingressar também no sistema carcerário. Então, Ribeirão Preto é uma exceção, né, à regra geral. Mas vamos lá. Murilo, eu gostaria que, se você apresentasse para a gente esse projeto que você desenvolveu no sistema carcerário, onde envolve uma iniciativa própria sua, a qual eu parabenizo, porque tratar isso também com uma exceção, né, doutor Cassiano? Dificilmente, a primeira vez que eu vi aí um professor de administração tomar uma iniciativa em adentrar e entender o sistema carcerário na sua essência. Porque o que a gente vê é justamente ao contrário. São pessoas que não atuam no direito, que dizem exatamente que o sistema carcerário, né, não funciona e não deve funcionar mesmo. O preso deve ir e não deve voltar. A sociedade, infelizmente, pensa isso, através das mídias sensacionalistas, né, que chegam até essas pessoas essas informações equivocadas. Porque a pessoa presa, ela não vai ficar presa de forma perpétua. Ela vai sair um dia. Ao retornar, ela pode ser nosso vizinho, ela vai retornar ao seio da sociedade. E aí o Estado, nesse caso, ao recepcionar essa pessoa, nós sabemos, isso é notório, que existe uma falha muito grande, né? Não só do Estado, como da sociedade civil. Então eu gostaria que você explicasse para a gente como que foi essa iniciativa sua. Foi iniciativa própria, ligada a outra organização não governamental? Como que foi? Então, primeiramente, bom dia a todos, né? Bom dia ainda, né? Bom dia. Já passamos do meio-dia. Prazer estar aqui com vocês. E acho que o primeiro ponto é explicar como que um professor da área de administração, né, teve essa iniciativa de fazer um trabalho no sistema prisional. Então, eu acho importante, primeira coisa, que a gente precisa evoluir como ser humano. E para a gente evoluir como ser humano, a gente tem que tirar alguns preconceitos que a gente tem. Então, possivelmente muita gente que está ouvindo também, tem um preconceito gigantesco em relação ao presídio, em relação aos presidiários. E eu era uma dessas pessoas. Minha área na administração é finanças, e dentro da área de finanças a gente trata de um tema chamado responsabilidade social empresarial. O que é isso? O que as empresas podem fazer pela sociedade além do que a lei exige. Por que isso? Li tempos atrás que se você pegar 100 maiores organizações do mundo, levando em conta empresas, né, e governos, 70% são empresas. Explica melhor. Então vamos lá. Posso pegar uma empresa em nível mundial que tem um faturamento maior do que a arrecadação tributária de alguns países. Então, se eu ranquear as 100 maiores organizações do mundo, levando em conta governos e empresas, né, as empresas ocupam, né, 70% desse ranking. Ou seja, as empresas, de alguma forma, têm que contribuir com a sociedade. Então, a gente acha que tudo é dever do Estado, até certo ponto sim, mas como as empresas são grandes, são fortes, elas têm que, de alguma forma, ajudar a sociedade. E ao pesquisar sobre responsabilidade social empresarial, algumas iniciativas que poderiam ser feitas, né, até sugiro quem se interessar pelo assunto acessar o site do Instituto Ethos de Responsabilidade Social. Tá aí uma grande dica aí do professor, gente. Vamos lá. Que daí tem ações que as empresas podem fazer para ajudar a sociedade. E uma das que me chamou a atenção foi trabalhar, ou empresas contratando pessoas do sistema prisional para trabalhar. Eu falei, mas como que isso funciona? Por que elas fazem isso? Aí eu tentei entender mais um pouco o assunto, até para diminuir um pouco do meu preconceito. E aí nesse momento eu acabei fazendo uma pesquisa, isso já faz alguns anos, com 6 empresas aqui de Ribeirão e região, que faziam esse tipo de contratação. Não sei se vocês têm essa informação, mas pessoas que estão no sistema semiaberto podem trabalhar, né, durante o dia e voltar para a penitenciária à noite. E eu fui fazer um trabalho justamente com essas empresas que contratavam essa mão de obra carcerária. E o objetivo do meu trabalho
foi buscar ver a satisfação do empresário ao contratar essas pessoas. O primeiro ponto é que financeiramente, minha área é finanças, financeiramente falando, contratar pessoas não que estão cumprindo pena é financeiramente importante para a empresa. Porque essas pessoas que vão ser contratadas, depois o doutor Antônio pode até falar um pouco mais sobre o assunto, né? Elas não vão ser contratadas via CLT, ou seja, para a empresa contratar uma pessoa do semiaberto é mais barato, não é isso? Sim. E além disso, né, qual o ganho que a empresa tem? O ganho é em comprometimento, motivação dessa pessoa. Como assim? Tenta imaginar você que está cumprindo pena. Ninguém acredita em você. Né? Você sente da sociedade um preconceito gigantesco. De repente, o empresário resolve te contratar para você trabalhar. Você acha que essa pessoa, ao ter essa oportunidade, não vai agarrar essa oportunidade com unhas e dentes? Ou seja, nesse trabalho que eu fiz com essas 6 empresas, o índice de satisfação dos empresários com essa mão de obra era sensacional. Comprometimento, motivação e tudo mais. E além disso, depois que a pessoa terminava a pena, muitos empresários passavam a contratar essa pessoa como funcionário no CLT. Porque, passa a palavra para o doutor Antônio, o problema é o seguinte, né? A gente fala de presídio, tem muita gente que fala absurdos, queria que estourasse uma bomba lá, morresse todo mundo, e o preso não tem direito a nada. Mas o que as pessoas têm que ter consciência, inclusive foi um empresário, que numa entrevista eu fiz com ele, que participou dessa pesquisa, das 6 empresas, mas por que você contrata? Ele falou algo que ficou marcado na minha vida. Ele falou assim, ó, a pessoa que está cumprindo pena, né, no Brasil, como não tem prisão perpétua e nem pena de morte, a pessoa que está cumprindo pena, ela vai sair. E quando ela sair, se ela não encontrar uma ocupação, a chance dela voltar para o crime é grande, mesmo que ela queira se ressocializar. Se ela não tiver emprego, uma fonte de renda, como que efetivamente ela vai se ressocializar? É praticamente impossível. Nesse sentido, Murilo, a gente tem essa argumentação, né? Eu sou professor nessa área de execução, nessa área de direito processual penal 3. Primeiro, o preso, quando ele comete um crime e tem uma sentença ou uma prisão provisória, o que ele perde é o direito de locomoção. Os demais direitos são garantidos. Tanto que ele tem direito a voto. O preso tem direito a voto antes da sentença final, antes da sentença condenatória, né? Mas o que nós verificamos, por exemplo, o preso no regime fechado, ele tem o direito de trabalhar também, né? Não só no regime semiaberto. Ou seja, o empresário pode ir até o sistema carcerário e oferecer esse trabalho para os presos que estão ali cumprindo pena no regime fechado. Mas isso depende também do empenho do Estado, de uma boa vontade do diretor do sistema carcerário, ali, daquele presídio. E isso reflete muito na ressocialização do preso, porque o trabalho, enquanto ele está preso provisório, ou seja, antes da sentença definitiva, ele não é obrigado a trabalhar. Ele não é obrigado. Depois que tem a sentença definitiva, ou seja, que ele é condenado, não cabe mais recurso, aí ele é obrigado a trabalhar, sob pena de causar uma falta disciplinar, né? E causar prejuízo no pedido de progressão de regime. Então ele é obrigado a trabalhar. Mas o que a gente verifica é que hoje, por exemplo, no Brasil, a estatística diz que 10% dos presos trabalham. Então, no universo de 90 mil presos, 900 mil presos que nós temos hoje, 90 mil presos conseguem trabalhar. Esses 810 mil presos ficam na ociosidade. E, pra você ter uma ideia, Murilo, o índice de reincidência daquela pessoa que está lá no regime fechado é mais de 70%. Então ele sai do sistema carcerário e ele volta a cometer crimes novamente. Ou seja, nós verificamos que só a prisão, no sentido de castigar a pessoa pelo mal que ele causou a outra, o Estado não consegue a ressocialização com essa medida. Porque existe a necessidade do comportamento do Estado, não só enquanto ele está preso lá no sistema carcerário, mas quando ele sai. Quem que vai acolher ele quando ele deixa a prisão? Ele sai de lá, às vezes, né, com um passe de ônibus,
Ou às vezes eles abrem a porta do presídio e falam tchau. Boa sorte, até logo. Boa sorte. Se vira. Se você não tem dinheiro, você tem que pedir carona. Se os seus familiares não vierem te buscar, você tem que chegar até eles. Então isso também é fato notório, né? É fato notório que o sistema carcerário, o regime fechado, a pena máxima de 40 anos, isso não diminui a criminalidade. Isso é claro. Nós tivemos um exemplo, olha, para você ter uma ideia, só para a gente enriquecer um pouco os nossos debates. Em 2006, o legislador viu a necessidade de mexer na lei de drogas, dizendo, olha, o tráfico de drogas está altíssimo, então nós temos que providenciar medidas no sentido de diminuir a criminalidade, respectivamente em relação ao tráfico de drogas, porque ela fomenta também outros crimes. Aí o que ele pensou? Vamos então, ao invés da pena ficar 3 a 10, vamos colocar a pena de 5 a 15. E equiparado a crime hediondo. Já era equiparado, mas aumentou a pena de 3 para 15. Isso em 2006. Hoje nós estamos em 2023, nós estamos falando num índice de 64% de mulheres presas pelo tráfico de drogas. Então, o que a gente vê, isso você vê nas ruas, você vê no noticiário de maneira geral, que aumentar a pena por si só não diminuiu o tráfico de drogas. Continua a criminalidade. Na lei de droga ela tem uma subjetividade muito grande. A maioria dessas pessoas que vão lá não são traficantes. São pessoas que estão ali, ou são chamados de mula, né? Aqueles que transportam a droga para receber um valor, ou são aqueles que estão ali naquela biqueira vendendo a droga para sustentar seu próprio vício. Esses vão para a cadeia. Então a lei de drogas, essa subjetividade em diferenciar o traficante e o usuário, né? Porque o usuário, nós estamos falando de saúde pública. O traficante não, nós estamos falando de sistema penal, de lei penal, que tem que ser dura com ele. Agora, essas pessoas que usam entorpecentes, que são usuários e estão vendendo para sustentar o próprio vício, isso é problema de saúde pública, né? Não é problema de sistema carcerário, é doença que tem que ser tratada, né? Como a gente verifica lá em São Paulo. O que você vai fazer na Cracolândia? Mandar todo mundo para a cadeia? Qual que é a solução? Não, é saúde pública. Então, só para fazer um retrato aí do sistema carcerário, de maneira geral, qual nós vamos agora adentrar naquilo que eu já disse, né? O preso sai. Mas o Estado tem o programa de acolhimento ao egresso, entre aspas. Fato notório, isso não existe, isso não funciona. Não adianta mascarar, não funciona. O sujeito sai de lá, se a família não acolher ele, ninguém vai acolher. Ninguém vai acolher. Ele vai ficar aí, como se diz, a Deus dará, né? E aí a organização criminosa vai novamente recebê-lo, e aí nós temos o ciclo vicioso, ele sai e volta do presídio. Agora, esse projeto, né, você explicou para a gente aí toda a forma de recepção, a sua mudança de comportamento, né, que isso é muito positivo para a gente que opera do direito, ver uma pessoa da administração, ou seja, uma pessoa da sociedade civil, sem que seja operador do direito, ter uma posição e uma visão tão humanitária do que acontece lá no sistema carcerário. Diferentemente da sociedade, da mídia, aquela mídia sensacionalista que a todo tempo, né, fala que não, bandido bom é bandido morto. Se não tiver morto, tem que estar na cadeia, não pode sair mais da cadeia. Isso é o que a gente escuta a todo momento. E não estamos aqui a defender somente que ele só tem que ter direito. Não, o preso também tem que ter deveres. Isso está na lei, né, doutor? Está na lei de execução. Exatamente. Ele tem os deveres. Exatamente. Né? Porque não é só direitos, né? Ele tem os direitos, mas tem os deveres, sob pena de dar problema no seu cumprimento de pena, né? Então, Murilo, que eu estava falando sobre o projeto, e você teve uma experiência, e você, ao executar esse projeto, você chegou a ministrar palestras no sistema carcerário. Como que foi? Você pode contar pra gente? Então, na verdade, o que eu contei foi o embrião, sim, do meu envolvimento com essa questão carcerária.
Então, a partir do momento que eu fiz esse trabalho, né, eu fiz uma pesquisa, né, com essas 6 empresas de Ribeirão e região, que eu constatei, né, que o índice de satisfação dos empresários com essa mão de obra carcerária era grande. Peguei, transformei isso num artigo, publiquei em um congresso de administração. Certo. E eu tenho um blog aqui em Ribeirão no portal Revide. E na época eu fiz um resumo dos resultados que eu obtive e coloquei no meu blog, né, do portal Revide. E aí, por coincidência, né, alguns falam coincidência, tem pessoas que falam que na vida nada é coincidência, mas tudo bem. Um aluno meu fazia estágio na FUNAP. FUNAP, para quem não sabe, é a Fundação de Amparo ao Presidiário, né? Esse aluno meu leu o artigo e passou para o gerente da unidade aqui da FUNAP de Ribeirão, da regional, né, da FUNAP aqui de Ribeirão. E ele achou legal, né, eu ter feito o artigo, me chamou para conversar. A gente estabeleceu um contato e eu me coloquei à disposição dele para ver o que eu poderia fazer. O que eu posso fazer de concreto? Agora que eu estou sensibilizado, né, pelo tema, porque a verdade é a seguinte, né, ações de responsabilidade social das empresas, né, as empresas às vezes estão preocupadas em fazer coisas que vão melhorar a imagem dela. Então muitas empresas não vão querer fazer um tipo de trabalho desse, contratar pessoas, né, que estão cumprindo pena, porque elas têm medo do efeito ser justamente ao contrário, até por conta do que você já falou. Como a sociedade abomina esse tema, as empresas têm um pouco de receio, né, de fazer alguma ação concreta em cima disso. Mas mais uma vez, né, é um problema gigantesco o sistema carcerário. E além do governo, se as empresas de alguma forma também não contribuírem com esse processo de resolver o problema, né, prisional, né, a sociedade não consegue resolver sozinho, né, tirando o governo a importância das empresas. Aí eu comecei a participar de algumas palestras no sistema prisional, a convite da FUNAP, principalmente no presídio feminino aqui de Ribeirão. Basicamente, eu ia dar uma palestra sobre empreendedorismo, né, que inclusive é o tema da nossa live. Falar um pouco o que seria esse empreendedorismo, né? As mulheres que estão cumprindo pena, todos os presidiários têm a seguinte preocupação, e é uma preocupação pertinente. Qual a preocupação? O desemprego é gigante. Né? Nós temos aí quase 9 milhões, né, de brasileiros desempregados. Então, o que passa na cabeça da pessoa que está cumprindo pena? Se está difícil, e é uma verdade, né? Se é difícil conseguir um emprego para quem não tem passagem, imagina para quem tem passagem. Então, essa preocupação é gigantesca e é uma preocupação pertinente. Então, o que eu tentava falar para as meninas, né, quando eu ia fazer essas palestras lá no presídio feminino? É daqui de Ribeirão Preto. Daqui de Ribeirão Preto. Falando assim, meninas, é o seguinte, vocês vão sair daqui e para você efetivamente se ressocializar, você precisa ter renda, você precisa ter um emprego. Então essa preocupação de vocês é pertinente. Talvez vocês saindo daqui não vão conseguir um emprego, uma carteira registrada. Mas qual seria a alternativa? Você se tornar uma empreendedora. Mas empreendedora como? Professor, o que é empreender? Empreender é o seguinte. Empreender é quando você descobre um problema na sociedade e cria um produto para resolver esse problema. Exemplo. Muitas mulheres hoje moram sozinhas, beleza? E elas às vezes têm receio, tem um problema elétrico, um problema de hidráulica, de chamar um encanador, um eletricista. Nossa, um homem vai vir na minha casa, não é um negócio legal. Então eu falava assim, por que você não pode se tornar uma eletricista? Por que você não pode se tornar uma encanadora? Você cria, hoje não é tão difícil, uma página no Instagram, uma página no Facebook, um grupo no WhatsApp e começa Lara, encanadora, Zilda, eletricista. Você acha que não vai haver demanda para isso? Você resolve um problema. O que é empreender? É criar um produto para resolver um problema. Mulheres moram sozinhas, né, e precisam de profissionais para resolver problemas, né, na casa. Por que você não pode ser uma profissional? Além disso, quando você estava em liberdade, você não sabia cozinhar alguma coisa gostosa, um brigadeiro, um bolo. Você pode empreender no segmento alimentício. Todo mundo precisa comer. Então, existem frentes, né, de trabalho para pessoas que estão no sistema carcerário. Uma delas, a gente pode tratar depois com mais calma, falar mais sobre o assunto, é a contratação de quem está cumprindo pena no semiaberto. E esse foi o trabalho que eu fiz com as empresas. A satisfação é grande.
né? Mas também, às vezes, eu não consigo pegar essas meninas, né, e colocá-las para trabalhar enquanto estão cumprindo pena e quando elas saem. Então, eu sinceramente não tenho um conhecimento grande nesse assunto para ver se o sistema prisional faz. Mas uma das coisas que o governo poderia fazer, o sistema prisional, é capacitar essa mão de obra. Capacitar em que sentido? Cursos técnicos, cursos para ensinar a cozinhar, cursos de hidráulica, cursos de eletricista, cursos para você pedreiro, coisas simples assim, de manutenção da casa. Marcenaria, por exemplo. Marcenaria. Que é uma coisa que você não acha mão de obra. Então, não se fala que falta mão de obra. Então, um ponto seria esse daí, né? Ou quando a gente está falando do tema da live, que é empreendedorismo, né, no sistema prisional, é justamente tentar desenvolver nessas meninas que estão cumprindo a pena um objetivo. Porque muita gente fala de presídio, mas eu montei, né? Foi a pergunta que você fez, eu já vou aproveitar e responder. Nessa ânsia, além dessas palestras, eu desenvolvi um projeto com outra faculdade que eu dava aula, um projeto de responsabilidade social, onde a faculdade me pagou para eu ir no sistema prisional, no presídio feminino aqui de Verão, dar um curso de capacitação de gestão empresarial para essas meninas. Então a faculdade me pagou para que eu pudesse ir lá dar esse curso. Então eu dei aula para 4 turmas, né, durante esse tempo. Foram 4 meses que eu convivi no presídio feminino. Então não é tão legal quanto se pensa, né? Então eu queria compartilhar pelo menos uma experiência aqui com vocês. Isso é muito importante, não só para os nossos seguidores, os nossos alunos, ex-alunos, e para a sociedade em geral, né? Para que se ponha a mão na consciência, entendam esse problema social que nós vivemos, que é o sistema carcerário. Nós somos a 3ª população do mundo em número de presos. Então, olha o que o Murilo está falando, que coisa assim que nos traz esperança da gente poder ver a diminuição da criminalidade. Porque nós exemplificamos, não é só aumentar a pena, não é só castigar que nós vamos ter essas pessoas de volta para o seio da sociedade. São ações que lhe tragam esperança, né? que lhe desperte um olhar positivo para o futuro, né? Então, eu acho esse trabalho extremamente importante. E conta pra gente essa experiência, então, de lidar diretamente com essas pessoas que estavam encarceradas aqui em Ribeirão Preto, né? Que é o objetivo da gente falar do projeto aqui de Ribeirão Preto, que esperamos que com essa live isso possa repercutir, possa criar essa energia positiva, não só nos administradores, mas também a sociedade em geral, que os empresários possam também tomar essa consciência que nós estamos aqui a discutir. Uhum. No início eu disse que eu acho que nós precisamos melhorar como seres humanos. E uma das coisas que a gente tem, né, na sociedade são preconceito. O que é preconceito? É um conceito que eu tenho antes de conhecer. Eu tinha esse preconceito. Muita gente fala assim, não, o cara tá lá, ele tá preso, na vida boa, né, sendo sustentado pelo governo. Então, qual que é a minha opinião sobre isso? Todo mundo que está preso, salve algumas possíveis exceções de pessoas que estão condenadas injustamente, eles cometeram alguma irregularidade. Estão cumprindo a pena. Então, eles estão cumprindo a pena pela irregularidade. Que nem a gente. De repente, eu falei ao celular, descumpri uma lei, recebi minha multa, paguei minha multa, agora eu estou quite. Né? A partir do momento que a pessoa é condenada por algum crime, ela vai lá e cumpre a pena, ela cumpriu o que ela tinha, vamos dizer assim, o que ela fez de errado pela sociedade. Mas o que eu queria esclarecer, né, é o seguinte, esses 4 meses que eu passei dando esses cursos para as meninas aqui no presídio feminino de Ribeirão, essa visão que as pessoas têm, que o cara tá lá, não trabalha, ele fica o dia inteiro sem fazer nada, é por isso que vida boa, tem comida de graça, tudo. A comparação que eu fiz é a seguinte, tem aquele programa chamado Big Brother, que daí você reúne um monte de pessoas lá dentro, comida boa, piscina, academia, festa, passa um mês, o pessoal já está desesperado, começa a chorar. Gente, se num programa assim, você fica um mês lá dentro, começa a dar desespero, você imagina entrar num presídio e ficar 2, 3, 4, 5 anos. A comparação que eu faço é que o presídio é o Big Brother do inferno. No Big Brother, se você quiser, você pode sair lá, não. Você tem cama ruim, você tem... Eu, por exemplo, durante esse tempo, eu peguei sarna.
Agora eu fiquei imaginando, eu peguei sarna, fui na médica, na dermatologista, me deu o remédio, sofri uns 2, 3 dias com a coceira, mas resolvi. Imagina uma menina no presídio com sarna. Você acha que ela vai ter um médico fácil para resolver o problema dela? Então a primeira coisa que as pessoas precisam pensar é assim, estar num presídio é trash. É trash. Lembro, né? Um dia eu estava lá dando aula, as meninas, a carcereira levava uma garrafa PET com água congelada e eu ia tomando água enquanto eu falava. E as meninas faziam fila para entrar, fila para sair, de repente uma menina falou assim, professor, posso pôr a mão na garrafa? Eu falei, como assim pôr a mão na garrafa? Porque eu estou aqui presa há 3 anos, faz 3 anos que eu não tenho a sensação do gelado. Ou você acha que no presídio tem bebedouro com água gelada? Ela pediu para colocar a mão na garrafa, para sentir o que era gelado. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, as pessoas estão presas, elas estão cumprindo pena por algo errado que elas fizeram, mas tenha consciência, não é bom. É horrível, é o Big Brother do inferno. E é o que você falou, né? Essas pessoas um dia vão sair. Então eu me sentia recompensado como ser humano, a partir do momento que eu ia lá dar essas palestras de empreendedorismo, para tentar pelo menos jogar uma semente na cabeça da menina. Porque pensa assim, eu vou sair daqui 2 anos, o que eu vou fazer na rua? Eu posso empreender, eu posso retomar a minha vida. Porque pensa, principalmente no feminino, tem mães, você citou, né, durante a sua explanação, tem mães. A mãe morre de preocupação com o filho. Agora imagina, eu lembro do caso de uma menina lá que tinha 3 filhos, que foi presa porque foi envolvida pelo marido no tráfico de drogas. Agora imagina você estar presa, saber que seus 3 filhos estão na rua, sabe-se lá fazendo o quê, e você vai um dia sair, como é que você vai ter moral para educar seus filhos, sendo que você foi presa também? Então, se você não semear nesse pessoal uma motivação, alguma coisa, uma esperança, algo, para que ele possa, quando sair de lá, ele fazer, como você vai resolver o problema? Só para a gente ilustrar mais essa questão mesmo, o que acontece? O presídio feminino, quando prende-se mulheres, é diferente de quando prende pessoas do sexo masculino. Por quê? Se o sujeito é casado, e ele é preso, se ele ficar 2, 3 anos, ele continua casado. A mulher vai visitar a cada 15 dias ou semanalmente. Quando a mulher é presa, o que acontece? Ela é abandonada. O marido arruma outro, né? Já não tem relação. Se tiver filho, ou o filho fica com o marido, ou o filho fica com a avó, mas a mulher é abandonada. Isso é um fato real, né? Então, dentro dessa questão, o que você sentiu assim? Você teve nesse projeto, dessas palestras, o que você sentiu de real, por exemplo? Teve uma presa que você viu que ela, não, eu vou sair, eu vou empreender, eu vou fazer dessa maneira que você falou, eu vou vencer dessa maneira. Você teve essa reciprocidade em relação às palestras? Eu poderia, esses 4 meses que eu passei no sistema prisional, eu ia 2 vezes por semana ministrar o curso na verdade, se a minha memória não falha, é de 16 horas, então é 2 vezes por semana lá, uma experiência de vida assim, monstruosa. Uma das coisas que eu lembro, né, quando a gente falava do processo de empreender, mulheres normalmente cozinham alguma coisa, tem um segredo, eu chegava e perguntava assim, o que você faz de melhor na cozinha? Não, eu faço brigadeiro. Nossa, quando eu tava na rua, todo mundo comia meu brigadeiro, achava sensacional, maravilhoso. Então tenta mentalizar. Quando eu sair daqui, eu vou montar um empreendimento para vender brigadeiro. Mas será que vai dar certo, professor? Não sei se vai dar certo, mas você pode tentar. Aí veio na minha cabeça, eu contava a história do Cacau Show. Cacau Show virou uma franquia gigantesca que tem no Brasil inteiro, né? A origem do Cacau Show era um cara que perdeu o emprego e sabia fazer trufas e começou a fazer trufa para vender. E o negócio foi começando a crescer, lógico, né?
não poderia ser hipócrita de dizer que todo mundo que começa a empreender vai se tornar um Cacau Show. Sim. Mas você pode, empreendendo, ter uma vida digna. Você pode ser uma eletricista, você pode ser uma encanadora, você pode empreender, né, como você falou, no ramo de marcenaria. A pessoa não precisa nem ficar rica, mas tem um pouco de dignidade. Porque a experiência, eu chegava para elas falando, eu vou até confidenciar aqui, né? Eu fumo um cigarrinho de palha. Então, falava para as meninas, eu estou indo embora. Então, olha só o que eu vou dizer para vocês agora. Eu estou indo embora, vou chegar em casa, vou tomar um café e vou acender meu cigarrinho de palha lá no fundo de casa. Se tocar a campainha, eu não vou tomar um susto, porque eu não estou devendo nada para a sociedade. Então, vocês que estão aqui presos, como era a vida antes? Né? Vocês estavam cometendo algum crime, mas vocês não tinham paz de espírito. Paz de espírito é tranquilidade. Né? Agora, pare e pensa, se vocês saírem daqui, vocês podem voltar para o mundo do crime? Podem. Podem. Mas não existe nada melhor na vida do que um negócio chamado paz de espírito. Imagina se você sair daqui, se tornar uma empreendedora fazendo brigadeiro. E aí você vai ganhar a vida fazendo brigadeiro. Você não precisa ser rica. Mas você vai chegar na sua casinha, vai fumar seu cigarrinho de palha, ou vai tomar cervejinha, vai tocar a campanha, você não vai se assustar. Porque você não está fazendo nada de errado. Então, quando eu falava essas coisas, lógico, a gente também não pode ser ingênuo de acreditar que você colocaria isso na cabeça de todas elas. Mas você tinha percepção que quando você falava isso, algumas recebiam isso. Porque tenta imaginar quando você está cometendo crime, você está no mundo do crime, alguém te olha, você, nossa, por que ele está me olhando? Será que o cara é policial? Será que eu estou sendo investigado? Não tinha paz de espírito. Eu falava assim para elas, dinheiro é bom. Inclusive, né, eu chegava a conversar, por que vocês entraram no mundo do crime? Dinheiro, grana. Então chega num ponto, a pessoa quer ter mais coisas, né? Ganha um salário pequeno, tudo mais, e no mundo do crime às vezes vai te ajudar, mas você não tem um negócio chamado paz de espírito, né? Aquela sensação de que eu estou trabalhando, eu estou ganhando meu dinheiro, de repente alguém come meu brigadeiro e fala que delícia. Então é isso que eu tentava colocar na cabeça delas, né? Uma razão para se buscar para quando você saísse do sistema penitenciário. Perfeito, e certamente essa sua atuação, né, doutor Cassiano? Com certeza. Ainda que de 100, que tenhamos 5, que tenhamos 10, que tenham captado essa mensagem e se dedique a esse empreendedorismo, que dessas 10, 3 dê certo na vida, já é um resultado positivo. Porque se você pensar e deixar só para o Estado, certamente isso não iria acontecer. Agora, falando nesse sentido, Murilo, eu queria saber qual foi a receptividade do Estado representado pelo diretor da FUNAP, pelo diretor do estabelecimento prisional. Quando você lançou esse projeto, essa ideia, qual que foi a receptividade? Você teve dificuldade ou você teve incentivo por parte do Estado representado através dos seus órgãos? Apoio total. Tanto receptividade do pessoal da penitenciária feminina, quanto do pessoal da FUNAP. Até para, por exemplo, eles iam me buscar em casa. Levavam o multimídia, levavam o projetor. Então toda a estrutura que eu precisava para ministrar o curso, né, tanto o presídio deu, quanto a FUNAP. Muito bem recebido. Então, esse pessoal quer fazer também. Eles estão, eu pelo menos tive essa sensação, que eles estão altamente comprometidos com o trabalho que eles fazem, né? Se tivesse uma ajuda maior do Estado, vamos dizer assim, a nível macro, o pessoal que está na ponta, vamos dizer, que o pessoal que está na penitenciária, é o pessoal da FUNAP que dá esse apoio na contratação, né, dessa mão de obra carcerária, eles estão altamente comprometidos e altamente motivados para fazer um trabalho melhor. Estou lembrando aqui até um dia, né, que também fui dar uma palestra no CDP, se a minha memória não falha aqui, de Serrana, e depois da palestra almocei lá no presídio, e o diretor do presídio me levou na época, não sei se tem ainda, tinha uma unidade lá dentro de fabricação, que eu falei de cigarro de palha, eles enrolavam o cigarro de palha lá. Então tenta imaginar, quando o preso, mesmo no fechado, a empresa monta uma unidade lá dentro, para a empresa é sensacional.
conforme você disse no início, né? Redução de custo, uma mão de obra altamente motivada. Motivada também por quê? Porque a cada 3 dias, Sim, né, tem remissão, que a pessoa trabalha, que o preso trabalha, tem redução da pena. Agora fala assim, ai, que bom ficar o dia inteiro sem fazer nada. Mentira! Imagina você ficar o dia inteiro dentro de uma cela, sem fazer nada. Então quando ele sai para trabalhar, ele sente um pouco de dignidade, além de ter um salário e além de reduzir a pena. Então isso é sensacional. E só para complementar, né, aquele trabalho inicial que eu fiz, que eu disse que foi o embrião desse meu envolvimento, que foi essa pesquisa com as 6 empresas, um empresário aqui de Ribeirão, eu perguntei assim para ele, acabou a entrevista, mas fala para mim agora, entre nós, eu ainda tinha um pouco de preconceito naquela época, por que você contrata, por exemplo, você não fica com medo de trazer um cara que está cumprindo pena aqui para dentro? Ele falou, não, primeira coisa, que eu não vou trazer um assassino aqui para dentro. O sistema prisional, quando vai fornecer a mão de obra para uma empresa... Tem individualização. Tem. Eu não vou um estuprador. Então, normalmente, quem está cumprindo pena que vai trabalhar numa empresa são penas mais leves, não são crimes graves que ele cometeu. Mas ele falou algo que para mim ficou marcado. Ele disse assim, pensa bem, eu estou trazendo um presidiário para trabalhar aqui dentro. Beleza? Se ele aproveitar a oportunidade, ele agarrar essa oportunidade, depois eu contrato ele. Quando eu sair na rua, se esse cara se ressocializar, é menos uma pessoa para me roubar na rua. Então, essa pessoa que cometeu o crime é menos uma pessoa para cometer um crime. Então, quanto mais pessoas eu conseguir trazer aqui para dentro e ressocializar, eu diminuo a criminalidade. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Então, segue aí vamos dizer, para as empresas pensarem nisso, né? As empresas também têm que fazer a sua parte para resolver esse problema grave que é o sistema prisional. E eu digo, né? Você vai unir o útil ao agradável. Você vai contratar uma mão de obra com um custo mais barato e, por outro lado, altamente motivada e comprometida. Porque você está dando para ele uma chance quando ninguém mais deu. Você está, vamos dizer assim, conforme eu disse, unindo o útil ao agradável. Redução de gastos, né? Contratação de uma mão de obra capacitada, ou que pode se capacitar, mas mais importante, motivada e comprometida, e fazendo um bem para a sociedade, né? Ajudando a resolver um problema grave que a sociedade tem. Isso que você disse, né? Nós esperamos poder, através até da nossa iniciativa aqui, de você demonstrar o que foi feito, né, em conjunto aí com um projeto social de universidade, né, que é muito importante, né, essa parte da universidade também fazer a sua parte social, né, e nesse sentido eu acho de grande valia, né, que as universidades em geral têm essa preocupação, principalmente aliar o curso de Direito, por exemplo, ao curso de Administração. Por que não fazer um projeto nesse sentido? Conjunto, né? Não é verdade? Sim. Agora, eu queria, dentro dessa sua área, a área empresarial, a gente sabe que, vamos imaginar o seguinte, estamos aqui com essa garrafa de água, né? E essa garrafa de água aqui, imaginamos, né, hipoteticamente, tem um projeto aqui de preservação ambiental, né, para obtenção da água, né, desse bem que todos nós precisamos para viver. Então eu, como empresário, já que eu fiz essa parte ambiental, protegendo o meio ambiente, eu diminuí aqui a quantidade de plástico, né? Então eu vou colocar aqui um rótulo dizendo o seguinte: olha, eu sou o cara que estou protegendo o meio ambiente, então eu tenho um selo que eu coloco aqui. Aí eu pergunto a você, esse mesmo empresário que fabrica esta água, cuja mão de obra é a mão de obra do sistema carcerário, ele está fazendo um bem para a sociedade, mas ele teria como colocar aqui esse rótulo aqui dizendo: olha, esta água foi fabricada, mas ela tem envolvimento e tem responsabilidade social, porque foi elaborada, foi trabalhada por presos que estavam no regime semiaberto. Vamos lá, a grosso modo, o que você teria para dizer hoje se há uma discriminação, até por parte dos empresários em geral, ou dessas
dessas grandes, vamos dizer assim, ONGs, né, que defende a responsabilidade social na parte ambiental? O que você poderia dizer sobre isso? Bem, eu vou ser extremamente sincero, é uma pergunta complicada, mas eu vou ser extremamente sincero. A primeira coisa que eu queria pontuar é que dentro da administração a minha área não é marketing, a minha área é finanças. Então o que eu vou dizer é uma opinião pessoal, não é uma opinião técnica. Sim. Mas vamos lá, pegando o seu próprio exemplo. Vamos imaginar que eu chego numa gôndola do supermercado e aí eu vou comprar água. Água, vamos dizer, uma commodity, é água. Açúcar é açúcar, não é mais branco, menos branco. Açúcar é açúcar, água é água. E de repente eu olho para a gôndola e vou dar uma olhadinha. A princípio, eu vou pelo preço ou pelo conhecimento que eu tenho da marca, para eu tomar a decisão de pegar uma ou outra marca. Mas de repente eu olho lá na minha embalagem, por exemplo, de açúcar, estou tentando escolher e eu vejo lá o Seninha. E está escrito aqui, empresa amiga do Instituto Ayrton Senna. Psicologicamente, o pessoal do marketing diz que eu compro o açúcar, mas eu estou disposto até a pagar um preço mais alto, que além de comprar o açúcar, eu estou comprando a sensação de estar ajudando alguém. Por isso que investir em responsabilidade social, eu falo que é investimento. É um gasto que eu tenho que vai me trazer um retorno. Qual seria o retorno? O aumento do meu faturamento. Né? Mas agora a pergunta complicada que você me fez é o seguinte, se eu colocar a logo do Instituto Ayrton Senna, as pessoas vão comprar para ter a sensação que está ajudando alguém. Agora, a sinceridade vai no seguinte, existe um preconceito gigantesco na sociedade em relação ao sistema prisional. Se eu fosse um empresário, eu não colocaria hoje na minha embalagem algum selo, empresa amiga do Instituto do Sistema Prisional. Porque eu acho que, pelo preconceito que existe na sociedade, o efeito seria contrário. Mas a nossa live é justamente importante por causa disso, para tentar quebrar um pouco o preconceito. Então, quem sabe um dia uma empresa poderia colocar na embalagem dela empresa amiga da FUNAP. E as pessoas, ao comprar aquele produto, falam assim, não, putz, eu estou comprando esse produto, essa empresa ajuda a FUNAP, que ajuda o pessoal do sistema prisional. Então, se essa conscientização um dia chegar, eu acho que depende de nós tratarmos desse tema, vamos dizer assim, extremamente polêmico, para diminuir esse preconceito da sociedade. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que hoje, por conta do preconceito, não seria, pela questão da imagem da empresa, legal. Mas quem sabe um dia a empresa colocaria e uma pessoa compraria o produto. Eu, Murilo, possivelmente você, Antônio Carlos, né, compraria um produto que tivesse um selo da Fundação de Amparo ao Presidiário, porque a gente tem essa consciência da importância de resolver esse problema. Mas, infelizmente, a esmagadora maioria da população não tem. Certo. Então, o próprio empresário hoje, ele se sente, ainda que ele tenha boa vontade, mas para que seu comércio possa prosperar, ele deixaria de divulgar que ele está fazendo um grande bem para a sociedade. Vou complementar o exemplo. Lembra que eu fui no CDP de Serra Azul e tinha uma fábrica lá, eu sinceramente não me recordo o nome, de cigarrinho de palha. E era enrolado manualmente, né, pelos detentos. Inclusive, né, o termo correto, né, é pessoa privada de liberdade. Quem está lá dentro a gente chama de PPL, né, pessoa privada de liberdade. No maço do cigarrinho, porque daí o diretor do presídio me deu um de amostra, não estava escrito lá cigarros embalados manualmente ou produzidos artesanalmente no presídio tal. Por quê? Porque eu acho que isso geraria um preconceito e a pessoa deixaria de comprar o produto por causa disso, não ao contrário. Mas, quiçá um dia, né, essa visão mude, né? E até mesmo eu, indo além da parte de responsabilidade social das empresas, né, o Estado também, né, poderia agir nesse sentido, né? Porque o empresário, além de um ser humano que pode ter essa noção de responsabilidade social, ele também pensa em lucro, né? E então, a partir do momento que o Estado possa, através de iniciativa, através de incentivo fiscal, pode fazer com que essas empresas possam aproximar dessas pessoas que estão com a liberdade restrita e possam oferecer essa oportunidade, né? Mas além de execução, Murilo, só para exemplificar,
quando você fala enrolar aí um cigarro de palha, fazer um crochê, fazer um tapete, isso, lógico, diminui a pena, ele tem responsabilidade, tudo bem. Mas a lei de execução, ela diz que o seguinte, sempre que possível, isso deve ser evitado. Porque ela diz justamente o que você falou, da parte de empreendedorismo, da parte de qualificação. Então tem que ser uma mão de obra, por exemplo, que lhe dê uma qualificação extramuros, né? Por exemplo, se o sujeito aprende costurar. Olha, hoje as grandes empresas, por exemplo, de São Paulo, você busca material em São Paulo para costurar aqui em Ribeirão Preto, para costurar em Batatais. Batatais é famosa por isso. Várias empresas que têm ali máquinas de costura. Então, se você sabe costurar, você vai ter emprego. Ou você pode montar o seu próprio emprego, costurar para terceiros, né? Então, essa parte de artesanal, de fazer produtos manuais, isso a lei diz que, na medida do possível, deve ser evitado. Né? Então, para você ver, enrolar de cigarros, tudo bem, ele não está ficando à toa, ele está reduzindo a pena. Mas eu pergunto, ele sair de lá, onde que ele vai enrolar cigarro? Não é verdade? Então, essa parte de empreendedorismo que você fala, de qualificação, eu acho absolutamente necessária. Olha, pedreiro, vamos imaginar pedreiro. Nós estamos aqui em Ribeirão Preto, se a gente dá uma volta aqui em Ribeirão Preto, difícil é a rua que você não vê um edifício, ou semi-acabado, ou começando, ou no meio da obra. Então, esta mão de obra, pedreiro, por exemplo, se o cara sai e tem essa qualificação, dificilmente ele vai ficar desempregado. Ele vai arrumar um emprego ali, tão logo ele saia. Porque em Ribeirão Preto a construção civil, né? Pessoas de fora, por ser um grande centro, né? Aqui um grande centro comercial, capital do agronegócio, então Califórnia brasileira, né? Então o pessoal de fora vem investir em Ribeirão Preto e a construção civil em Ribeirão Preto é muito forte. Então, se a gente pensar nessa parte de qualificação que você exemplificou, eu acho que o caminho está por aí. Tem duas coisas que eu queria comentar, né? Primeiro, eu lembrei aqui do tempo que eu comecei. Então, a minha opinião sobre o assunto é o seguinte, que deveria existir uma política, né, de curto, médio e longo prazo para a pessoa privada de liberdade. Então, vamos imaginar, eu comecei a cumprir pena, eu estou no fechado, tá bom? Tá, então durante 2 anos eu vou ficar fazendo um trabalho artesanal, porque eu não posso sair dali. Mas é um momento para eu provar o quê? Que eu sou um cara dedicado, que eu sou um cara esforçado e tudo mais. Depois, mesmo quando ele vai para o semi-aberto, esse cara, durante o tempo que ele ficou aqui no fechado, ele trabalhou na indústria enrolando cigarro, é um serviço assim, simples, mas ele fez com dedicação. Esse cara agora, eu vou tentar arrumar um emprego para ele no semi-aberto. Porque eu estava lembrando que como eu comecei a trabalhar, quando a gente não tem muita experiência, a gente não vai encontrar algo legal. Eu comecei minha carreira profissional, eu comecei a trabalhar num posto de combustível como frentista. E eu cheguei à conclusão que para eu melhorar de vida eu tinha que estudar. E aí eu comecei a fazer administração no Centro Universitário Moura Lacerda. E aí, graças a eu ter começado a fazer o curso, eu comecei a fazer estágio no Banco do Brasil. Eu fiquei 2 anos fazendo estágio no Banco do Brasil. Em 15 minutos eu aprendi o que tinha que fazer. Fiquei 2 anos executando um serviço altamente operacional, como se eu estivesse enrolando cigarro de pau. Quando eu terminei aquilo, né, eu entrei num programa de trainee de outro banco, que nem existe mais, chamado Banco Nacional, só que aqueles 2 anos que eu tive de experiência no Banco do Brasil enrolando cigarro de palha foram importantes para eu conseguir entrar num programa de trainee. Entrei no programa de trainee, terminou, fui contratado como gerente. Então poderia ter, o que você falou, eu concordo plenamente. Eu não posso ficar enrolando cigarro pro resto da minha vida, porque eu não estou aprendendo nada. Mas durante um período, né, eu acho que seria... Então, mas aí, eu só às vezes, assim, a gente está aqui para debater, discutir questões do ponto de vista jurídico e do ponto de vista também econômico, empresarial, né, na parte de administração. Então, o que acontece? Quando nós falamos em presídio, Estado de São Paulo, vamos imaginar uma caixa de fósforo. Eu dou sempre esse exemplo para os meus alunos. Presídio é uma caixa de fósforo. E ali tem suas divisões, tem seus muros, e os presos estão ali no meio. Então ele está no regime fechado, ele não pode sair. Agora, imagina você que ao invés de fazer só essa caixa de fósforo, eu possa fazer ao redor dessa caixa de fósforo 30 galpões de
150 metros cada um, ao redor. E aí eu vou chamar as empresas. Eu vou chamar fechado, os galpões fechados. Eu vou chamar a empresa. Olha, você tem marcenaria? Tá, vamos fazer seu serviço lá. Aí eu pego o preço do regime fechado. Aqui, ó, você vai trabalhar em marcenaria. Olha, vamos fazer um torneiro. Vamos lá, o cara vai trabalhar de torneiro mecânico. Vamos lá, porque as empresas hoje, a gente conversa muito, né? Eu converso muito com mais administradores de empresas do que advogados nos nossos intervalos de universidade, né? E o que acontece? A gente sabe que as empresas hoje, muitas delas, elas capacitam, elas contratam as pessoas sem experiência, elas capacitam eles para poder ter a mão de obra. Então isso poderia ser feito lá no presídio, sem dúvida, com incentivo fiscal. A empresa vai para lá, ela vai ter o transporte, mas ela vai ter um incentivo fiscal porque é interesse do governo, é interesse da sociedade. Então, agora, nós chegamos ao ponto, né, que eu falo também para os meus alunos. O Dr. Cassiano foi meu aluno, né, e hoje está aí brilhando na advocacia, juntamente conosco, na advocacia criminal. Eu falo sempre para os meus alunos: você já viu um deputado subir na tribuna e defender um direito de preso? Olha, vamos levar uma mão de obra qualificada lá para o sistema carcerário. Ao invés de ser aquela caixa de fósforo, vamos fazer um galpão de 1000 metros lá e levar 10 empresas para lá, 15 empresas. Você já viu um deputado falando isso? Não. Sabe por que não fala? Porque isso não dá voz. Exato, justamente pelo preconceito. Imagina se a sociedade não quer ouvir isso. De repente tem alguém de alguma construtora ouvindo a gente. Então o que essa construtora poderia fazer? Ela poderia bancar um curso de capacitação de mão de obra, porque não é minha área, mas sistema de construção deve ter o cara que é especialista em colocar tijolo, o cara que é especialista em colocar piso. Sim. Então eu vou fazer um curso, né, de capacitação para assentar piso, beleza? Aí eu vi, e das pessoas, alguns se destacaram, tiveram interesse mesmo. Aí eu vou contratar esses caras no semiaberto. Eu posso capacitar a mão de obra dentro do presídio e depois contratar no semiaberto para levar para minha obra. E ao levar para minha obra, eu vou ter um cara comprometido, motivado e com um custo menor. Então, isso é muito, assim, para mim, a minha área é finanças, minha área é tão racional que eu não consigo entender como as empresas não conseguem enxergar isso. Ou, como você estava falando, eu posso abrir uma unidade lá dentro. Existem aquelas parcerias público-privadas, não é minha área, não conheço, mas eu estou chutando aqui. De repente, o Estado não tem dinheiro para construir esse galpão, mas de repente podia mear com uma empresa, porque também é interesse dela. Sim. Né? Alguma forma de eu fazer. Às vezes até a empresa construir o galpão, por que não? Eu vou construir uma unidade do lado do presídio. Sim, porque a gente verifica o Estado dando tanto incentivo fiscal, renunciando a tributos em favor às vezes, organizações que não têm efetividade, não têm essa contribuição para a sociedade. E nesse aspecto do sistema prisional, o que a gente verifica realmente é um descaso por parte do Estado. Quando eu falo do Estado, eu não estou falando só do Executivo. Eu estou falando do próprio Legislativo, né? Porque, como nós falamos, um deputado e senador não vai lá defender, não vai lá fazer projeto de interesse de presos. A sociedade não quer ouvir isso. E quem elege ele é a sociedade. A sociedade quer ver o seguinte: o sujeito falando, preso tem que trabalhar para comer. Se ele quiser comer, ele tem que produzir a comida. É isso que a sociedade quer ouvir. É isso que os deputados vão falar, é isso que os senadores vão falar. Porque isso dá voto. E o judiciário também, né? O judiciário também, porque o juiz e o promotor são corregedores do sistema prisional. Eles têm que ir lá na cadeia. Eles têm que ter iniciativa de projetos, buscar a iniciativa privada para ter efetividade na ressocialização do preso. Não é ficar só no gabinete esperando chegar ali as faltas disciplinares, os processos. Não. Ele tem que ter uma ação proativa. De ir lá, ver o que está acontecendo. Porque às vezes, como você simplificou, você teve uma receptividade muito boa aqui do sistema carcerário aqui de Ribeirão Preto, da FUNAP, de alguns diretores. Só que tem diretores que não é assim, não. Tem diretores, por exemplo, nós temos cadeia aqui com capacidade para 800 presos e tem 1.600. Então esse diretor não consegue sequer controlar o presídio. Ele tem que controlar usando algumas ferramentas. Por exemplo, a visita íntima, ele tem que autorizar, ele tem que organizar, porque é isso que mantém a cadeia em pé.
partir do momento que ele corta, porque não é um direito garantido por lei, se ele cortar isso, a cadeia cai. Então, tem diretores, às vezes por circunstâncias de superlotação, ele não tem como imaginar em fazer nada do que nós estamos falando aqui. E outros por mero descaso, má formação, indicação política ali como diretor, mas sem nenhuma capacitação técnica. Então a gente verifica esses dois lados, né, que precisam ser observados, né? O Poder Judiciário também, ele deve pensar nas ações que possa contribuir com a iniciativa privada para que a gente possa chegar a um pensamento como o seu, que foi bem descrito aqui, bem delineado, né, do que é contribuir para o sistema prisional, levando essa experiência, né, essa técnica, essa ciência que é o empreendedorismo. Porque hoje nós verificamos que no sistema carcerário, de maneira geral, nós temos mais de 60% de pessoas sequer com ensino fundamental completo. São pessoas que não têm sequer ensino fundamental. Então imagine essa pessoa hoje no mercado de trabalho. Então essa ideia da pessoa empreender, ou seja, não depender diretamente de terceiro, de empresas, né, e por si só tomar uma iniciativa, eu acho muito válido, eu acho muito interessante que isso possa servir de exemplo para que outras pessoas assim possam agir e contribuir para a sociedade em geral. Doutor Cassiano, alguma experiência nesse sentido, de algum caso de egresso do sistema carcerário que o senhor tenha nesse período teve tido contato ou teve notícia de algum comportamento, de alguma ajuda do Estado, ajuda de empresa para que ele possa ser inserido ao convívio social? Olha, para o pós-cumprimento de pena eu ainda não tive notícia de nenhuma política efetiva, mas o que a gente tem, e é um ponto a gente conversava aqui antes com o professor Murilo também, quem atua principalmente no júri, que é um crime contra a vida, quer dizer, já é um crime diferente daquele cara que é um assaltante, que é um estuprador. Pode ser um cara que de repente deparou com uma situação da vida e ele perdeu a cabeça, cometeu uma bobagem, matou alguém. Ele vai ser preso, ele vai cumprir pena. Ou até mesmo cometeu o caso numa legítima defesa, é um crime que qualquer um está sujeito a cometer. Mas às vezes ele espera 1 ano e 8 meses, professor, para chegar no júri, para aí sim conseguir expor a legítima defesa e o jurado absolver, e aí ele sai daquela prisão preventiva. Mas muitos casos, a maioria dos casos que eu trabalho, às vezes é a pessoa que o cara já é um padeiro, outro. Eu defendi um cara agora em Arujá, num júri, ele foi condenado, porque eram 2 homicídios, um tentado e um consumado. Mas o cara, um profissional de primeira linha, ensino fundamental só, e ele trabalhava com pavimentação, fazia pavimentação de aeroporto, de prefeitura, quer dizer, um cara qualificado. Ele mesmo poderia, tendo um ajuste ali, ensinar isso para o outro preso, para o colega dele. E tem, nesse sentido, eu acho também, até queria ouvir o senhor, tem preso qualificado, seria interessante o Estado também pensar em utilizar esse cara que está lá ocioso para ensinar. Não é verdade, professor? Às vezes o cara sabe uma coisa e acontece, tem muito cara que sempre trabalhou e depara com uma situação dessa. Antes de passar a palavra ao professor Murilo, só um detalhe que o doutor Cassiano falou, o homicídio, quando ele falou no homicídio, a gente fala do júri, talvez a sociedade em geral fala, não, mas espera aí, o cara matou alguém, esse cara é perigoso, esse cara... Mas vejam vocês, homicídio é um crime comum, é o único crime que qualquer pessoa pode praticar. Eu posso praticar. Imagine você, eu com a minha família, eu vejo o sujeito agredindo o meu filho. Eu estou com uma arma. Imediatamente eu vou cessar essa agressão. Se eu tiver uma arma, eu vou disparar essa arma para proteger meu filho, para proteger minha família. Imediatamente eu iria agir dessa forma. Acredito que o professor Murilo a mesma coisa, o doutor Cassiano a mesma coisa. Agora, você pensa, por exemplo, num roubo. Quem de nós aqui poderia imaginar que o professor Murilo pegaria uma arma, pararia alguém na rua e, me dá sua carteira aí? Isso é impensável. Viu a diferença do homicídio? O homicídio é ocasional. O homicídio é um crime comum.
Que qualquer pessoa que tenha uma reputação ilibada, pessoa que trabalha, um profissional reconhecido, ele pode praticar um homicídio em determinadas condições para defender sua própria vida, para defender terceiros. Então, nesse sentido, essa pessoa tem recuperação? Essa pessoa pode ser recuperada e voltar ao convívio social? É lógico que sim. É lógico que sim. Se for condenado, vai cumprir a sua pena. E cumprindo a sua pena, o Estado tem o dever de devolver ele ressocializado. Não é só castigar. Para que ele possa realmente contribuir novamente para a sociedade. Né? Porque não é porque ele foi preso por um crime grave, que é o homicídio, que ele não tem direito a voltar ao convívio social. Né? Aí você fala assim, não, mas esse cara não adianta, esse aí, ele não tem recuperação. Olha, quando a sociedade pensa dessa forma, ou alguém que fala dessa forma, então peraí, essa pessoa então só matando ela, só cometendo a pena de morte. Se você está afirmando que ela não tem ressocialização, que ela não vai ser ressocializada, então isso é coisa que não se fala, porque a gente não sabe o dia da manhã, a gente não sabe. Às vezes o sujeito pega um livro desse aqui, e vários casos do sistema carcerário, onde tem um projeto de leitura como redução da pena, o sujeito muda a sua vida com a leitura de um livro. Vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver declarações de preso, com a leitura de um livro, ele mudou a vida dele, se tornou outra pessoa, uma pessoa do bem, voltou ao convívio social. Então eu acho que essas políticas, independentemente dos crimes, né, eles têm o direito, né, de ter essa expectativa, de deixando o sistema prisional, né, ter essa oportunidade de fazer o bem para a sociedade, constituir família, né, e juntamente com todos nós ter direito a uma vida digna, nos termos que a Constituição nos garante. Então eu acho que já caminhando, né, para a parte final, eu passaria a palavra então ao professor Murilo, para que ele possa fazer as considerações finais diante de tudo aquilo que foi exposto, diante de tudo aquilo que foi dito, que eu tenho certeza que ainda que consigamos atingir uma, duas pessoas, dois empresários que ouviram esse nosso bate-papo, possa ter uma influência positiva e com isso certamente estaríamos contribuindo com a sociedade de maneira direta, né? E sequer ainda de maneira indireta. Então, com a palavra o professor Murilo para as considerações finais. Então, sendo breve, né, o que eu gostaria de dizer? Por essa atitude, né, de fazer alguma coisa pelo sistema prisional, eu já fui condenado várias vezes, porque até com o objetivo de desmistificar, né, esse problema, as palestras que eu dei, de vez em quando eu costumo compartilhar em rede social, tudo mais, e várias respostas que eu recebo. Por que você não foi dar uma palestra numa escola? Por que você não pega seu tempo e vai ajudar uma ONG de cachorrinho? Por que você não vai ler para o pessoal que é deficiente visual? Por que você não vai fazer outra coisa? Eu falei assim, porque tem pessoas que fazem isso. Agora, ajudar o sistema prisional? Ninguém. Então, o que eu acho? É um problema gigantesco, né, que a gente não pode ignorar. Conforme foi dito, no Brasil não tem pena de morte e nem prisão perpétua. Todo mundo que hoje está numa cadeia, num presídio, vai sair. Será que a gente não precisava se preocupar em, de alguma forma, dar oportunidades para aquela pessoa que quer se ressocializar? Eu também acho que a gente não pode ser romântico de acreditar que todo mundo vai querer se... Não, tem muita gente lá que talvez queira sair e voltar para o mundo do crime. Sim. Mas você tenta sensibilizar as pessoas que estão lá dentro para ver se você consegue pelo menos resgatar algumas pessoas e efetivamente ressocializar. Quanto mais pessoas você conseguir ressocializar, menor a criminalidade na rua. Então uma pessoa que for ressocializada e não voltar para o mundo do crime é menos um bandido na rua para me pegar. Então a minha consideração final em relação a isso, é um tema polêmico. Muitas pessoas ficam até contra a gente quando a gente trata desse tema. Ah, pelo amor de Deus, eles estão querendo ajudar os presidiários. Mas é um problema. E eu acho que nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós, sim, né? Você disse muito bem, o governo, o sistema judiciário e
a minha contribuição aqui é que de alguma forma as empresas, pelo poder que elas têm, elas também pudessem contribuir nesse processo de ressocialização, né? Para terminar, é unir o útil ao agradável. Redução de gastos e fazer algo de bem para a sociedade. Tá certo. Doutor Cassiano, as considerações De finais. minha parte, mais uma vez agradecer, o primeiro prazer de conhecer o professor Murilo, a quem tive a oportunidade de conhecer hoje, agradecer, tá mais uma vez aqui, né, professor, já faz parte aí da rotina a gente debater temas importantes, né, e é uma satisfação muito grande, é um tema que desperta curiosidade, e eu acho importante porque o advogado, sobretudo, ele tem que ser o primeiro a entender, não só o advogado, também os estudantes de direito, os promotores, o juiz, a entender que ali se trata de uma pessoa, se trata de uma vida. E não apenas de um número ou de uma matrícula e algo que é descartável. É a gente entender que isso, como já foi colocado, vai fazer parte para a gente. Eu acho que é um tema muito importante, recordando aqui o saudoso Dr. Bento, quem é advogado criminal conhece, sabe da fama, e uma vez ele disse numa palestra que a penitenciária não é a escola do crime para muitos, porque muitos já tiveram escola na rua. Na penitenciária seria um curso superior, que aí ele poderia entrar para uma facção criminosa e tudo. Então, a gente precisa entender como sociedade, nós vamos permitir que as facções, que tudo isso aí cresça e arregimente essas pessoas para voltar e delinquir mais, ou a gente vai evitar que aconteça? Porque quem sabe a história hoje do PCC só existe devido ao massacre do Carandiru, né? Se não fosse isso, talvez não tivesse. Então é um dever social, a gente precisa debater, um prazer debater mais aqui, vamos estar sempre debatendo temas importantes. Obrigado aí pelos apontamentos muito importantes, viu, professor? Eu que agradeço o convite de vocês, espero que eu tenha podido contribuir de alguma forma. Sim, e contribuiu bastante, porque você trouxe esse ponto de vista que nós, operadores do direito, quando você falou a primeira vez, eu fiquei encantado com a atitude, né, de empreender, né? Eu fui entender o que é empreender, e hoje nós temos essa consciência do que é empreender. E levar isso ao sistema carcerário, para mim foi fantástico, e certamente eu irei lhe convidar para estar junto nos cursos de execução comigo lá no Centro Universitário Moura Lacerda, para estar passando isso para os nossos alunos. E agradeço então a todos, ao professor Murilo, que tirou esse tempo para vir aqui no Centro de Estudos, que leva o meu nome, que toda semana nós vamos estar discutindo temas de autoindagação e que possamos contribuir para a sociedade em geral e para a comunidade jurídica. Meu muito obrigado ao professor Murilo, obrigado ao doutor Cassiano, e agradeço a todos que puderam acompanhar ao vivo a nossa conversa, o nosso bate-papo, e aqueles que futuramente irão assistir a esse material gravado, que possam compartilhar, né, com os demais amigos, para que isso chegue, né, ao objetivo final, que chegue às pessoas, à sociedade em geral, aos comerciantes, aos empresários, que possam refletir um pouco mais do que nós vivemos hoje na sociedade em geral, seja o rico, seja o pobre, seja aquele que vive na comunidade. Isso afeta a todos nós de maneira geral. Então, para finalizar, meu muito obrigado a todos. Espero vocês no próximo final de semana, se Deus quiser, com mais assunto, o qual nós divulgaremos com antecedência. Tenham todos uma boa tarde, até a próxima semana. Muito obrigado. Um abraço. Encerrar aqui.